Olá pessoal, tudo bem? Saudade de vocês. Faz tempo que a gente já não se vê, já faz 2 semanas, né? Semana passada a gente já não teve aula e agora de novo. Agora nós vamos nos encontrar aqui online, né? Agora eu estou fazendo a gravação de uma aula para vocês sobre prismas e depois a gente, no nosso momento, a gente faz alguns exercícios, sana dúvidas, tira alguns problemas que a gente tiver, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula. A gente vai trabalhar, como eu havia dito hoje, com geometria espacial. Vamos falar de prismas e 2 prismas em especial, paralelepípedos e cubos. Então, primeira coisa, o que é esse conceito de prisma? A gente estudou na aula passada os poliedros. A gente levava em consideração vértices, que são esses 3 pontinhos aqui de cima, os mesmos 3 aqui de baixo, as arestas, que são as linhas que ligam os vértices, e os planos, que são as faces das figuras. Então, aqui a gente tem a definição. Dado um polígono situado num plano, é chamado de prisma sólido formado pela projeção deste polígono em outro plano paralelo, com a união de todos esses pontos. Então, ligando todos esses pontos, forma para nós um prisma. A gente estudou isso já na aula passada, mas aqui a principal característica do prisma é que as bases que nós temos aqui, isso não tínhamos lá. Eles possuem, planos, são formados por planos paralelos. Deixa eu pegar uma marca-texto aqui para a gente anotar isso. Eles são formados por planos paralelos, e esses planos paralelos, esse plano de cima e esse plano de baixo, são os 2 planos paralelos que vão ser chamados para nós de bases do nosso prisma. Beleza? Então vamos seguir. Elementos do prisma, como eu acabei de falar, as bases, essa de cima e essa de baixo, são sempre 2 polígonos, são 2 bases poligonais, paralelas e iguais, mesmo tamanho, mesmo formato, tudo igual, tudo igual, tudo igual. Isso é o principal característica para a gente identificar a base de um prisma. Bases paralelas iguaizinhas, beleza? E outra coisa que a gente tem que destacar são as faces laterais. Aqui é uma lateral, aqui é outra lateral, aqui é outra lateral. As faces laterais são sempre quadrangulares, sempre quadrado, retângulo ou paralelogramo. Sempre vão ser essas características, sempre vão ser essas figuras laterais, certo? As linhas, aqui eu tenho a aresta lateral, a linha da base é a aresta da base. Essa vai ser a diferença de uma aresta e da outra, certo? Aresta da base e aresta lateral. Classificação de um prisma. Existem 2 tipos de prisma. Esse primeiro prisma que nós temos aqui, o prisma reto, o prisma reto, que possui todas as arestas laterais, formando um ângulo de 90 graus ali na nossa base. Então aqui, se eu fechar, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui o outro ângulo de 90 graus, e assim por diante, todas as arestas laterais formando um ângulo de 90 graus com as arestas da base. O prisma que está do ladinho, está inclinadinho, ele é chamado de oblíquo. Ele não tem as arestas laterais formando um ângulo de 90 graus com a base. Beleza? Nosso objeto de estudo maior são os regulares, são os retos. Aqui veio o regular na tela, mas são os retos. Esse é o nosso objeto maior de estudo. Outro que nós vamos estudar, sim, bastante, é o prisma regular. O que é o prisma regular? Todas as arestas dele têm a mesma medida. Todas as figuras são formadas por polígonos que são regulares, ou seja, só quadrado. Porque se a face lateral é quadrangular e todas elas têm polígonos regulares, são todos quadrados? Não, no caso desse que é o cubo é só quadrado. Mas eu posso ter um prisma hexagonal regular, onde seria um hexágono com todas as arestas de mesma medida. Poderia ser um triangular regular, um triângulo equilátero, todas as arestas de mesma medida. As laterais não. As bases são formadas por polígonos regulares, como está escrito aqui. Base formada por polígonos regulares. Tudo bem? Essa é a característica principal de prisma regular. Por exemplo, o cubo é um prisma regular, certo? Então aqui, a área da base de um prisma. Ali eu fiz o desenho, lembra que eu falei que as bases, o prisma tem 2. Uma base em cima e uma base embaixo. Vamos falar de uma. Vamos pegar essa de cima. Sempre é um polígono e pode ser o enunciado, vem lá o problema e traz lá, seja um prisma triangular regular. Toda vez que falou regular, volto no slide anterior. A base é um polígono regular. Então, tenho aqui as 3 principais que a gente estudou nas aulas passadas, nas aulas anteriores, quando falamos de triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular, as suas fórmulas. O que é o A? O A é a medida da aresta.
a aresta lateral da nossa figura. Então, a base é um hexágono regular, aqui seria o nosso A. Nossa, que A feio que ficou, mas tá bom, só para a gente identificar. Aqui seria o valor de A e aqui seria o valor de A, as arestas da nossa figura. Tá? Então, aqui nós temos a caracterização da aresta da base das nossas figuras. O prisma, que tem também a área lateral, a mesma figura, a lateral, como eu observo aqui, ó, é um retângulo. A aresta da base continua existindo aqui, ó. Essa é a nossa aresta da base. Aqui é a nossa altura. Nossa, ficou feio meu H. Deixa eu fazer o H aqui do lado. Aqui um H. Melhorou um pouquinho. A área lateral de um prisma, ela é sempre, como eu falei, quadrangular, paralelepípedo, retângulo ou quadrado. A área lateral é N vezes A vezes H. N é o número de lados do polígono da base, A a aresta da base e H a altura do nosso prisma. Tudo bem? Então aqui, a área lateral, a área total de um prisma é dada pelo dobro da área da base somada às áreas, a área lateral das faces laterais. Então 2 vezes a área da base mais a área lateral é a área total de um prisma. Então, por exemplo, aqui, ó, ele tem duas bases triangulares e 3 laterais. 2 bases quadrangulares e 4 laterais. 2 bases hexagonais e 6 laterais. A área lateral já está calculada, como a gente, vou voltar só um pouquinho aqui, ó, já está calculada como todas as faces juntas, certo? A hora que eu venho para cá, a hora que eu vou fazer o cálculo da área lateral, já está calculada todas, já estão calculadas todas. Quando a gente planifica, a gente observa isso. O que é planificar? Cortar as laterais e abrir a nossa figura. Eu tenho as laterais retangulares e os 2 triângulos. As laterais quadrangulares e os 2 quadrados das bases. As laterais quadrangulares e os hexágonos da base. Isso seria a planificação da nossa figura. Beleza? O volume. Volume, existe um negocinho chamado princípio de Cavalieri. O princípio de Cavalieri é um matemático italiano que desenvolveu a capacidade, tudo que ele consegue colocar dentro do prisma. Então ali o que é? O volume de um prisma é dado pelo produto da área da base e pela altura. A altura é a distância entre as duas bases. Isso para nós é a altura do nosso prisma. E aqui a base que a gente tem que calcular, a área da nossa base a partir do polígono gerado na nossa figura. Beleza? Então tá ali a área da base vezes a altura, o volume do prisma pelo princípio de Cavalieri. Paralelepípedo. Peguei ali um paralelepípedo, fiz um desenho para calcular 3 elementos dele. Primeiro, a diagonal. Quando se trata de diagonal de paralelepípedo, nós estamos falando do segmento que liga o vértice superior de uma face da base de cima, da tampa, até o vértice oposto da base. Então, a diagonal é esse Dzão aqui. Só que para a gente poder calcular ela, eu vou observar que tem um triângulo retângulo aqui. Esse valor da vertical aqui é a mesma medida da vertical do outro lado. Então, se o lado de cá mede A, o lado de lá também vai medir A. Digo, esse Azinho aqui também vai ser A. Tudo bem? Aqui também vai ser A. Então, vai ser um triângulo retângulo com essas medidas. Mas a base, ó, se esse lado mede C, o outro lado também vai medir C. Eu tenho também um triângulo retângulo aqui. Consigo fazer Pitágoras nele. Faço um Pitágoras na base para calcular o Dzinho, jogo isso no Pitágoras do meio para calcular o Dzão, de modo que eu tenha a fórmula principal da diagonal de um paralelepípedo, que D é igual a A ao quadrado mais B quadrado mais C quadrado na raiz quadrada da nossa figura. A área total do paralelepípedo é quando eu faço a planificação, vão aparecer para nós 2 retângulos de lados AB, como se eu pegasse aqui a figura, ó, retângulo de lado A e B, que seria a tampa e a base, 2 retângulos de lado BC, que seria as duas laterais, e 2 retângulos de lados AC, que seria a lateral direita e a lateral esquerda. Então o que a gente vai fazer? Somando tudo isso, nós vamos ter a área total. Coloco 2 em evidência e eu tenho ali a fórmula da área total de um paralelepípedo. Calculo as áreas que eu tenho e somo tudo. É a área total do paralelepípedo. O volume, pelo princípio de Cavalieri, área da base vezes a altura, B vezes C, que seria aqui o nosso desenho, B vezes C a base, e a altura A, multiplicando tudo, colocando em ordem só, A vezes B vezes C, o produto das dimensões. Beleza? O último paralelepípedo que nós vamos falar é o cubo. Por que paralelepípedo? O cubo é um paralelepípedo, só que todas as arestas têm a mesma medida. Então o que eu vou dizer? Vou ter ali a minha figura, ao invés de ter A vezes A, B e C, eu tenho A e A. Então eu tenho ali a diagonal do paralelepípedo, a gente somava o quadrado de cada uma das dimensões. Se a gente fizer isso, nós vamos ter 3 vezes esse A ao quadrado.
seria a diagonal do cubo. Como a raiz é quadrada, o A sai da raiz, eu fico com A raiz de 3. Cuidado, isso é diagonal de cubo. Cubo, 3 dimensões, A raiz de 3. Diagonal de quadrado, 2 dimensões, é A raiz de 2. É muito semelhante uma da outra, hein? Cuidado, diagonal de quadrado, A raiz de 2, diagonal de cubo, essa que está aí, A raiz de 3. Beleza? A área total ele é formado por 6 quadrados. Se são 6 quadrados, 6 vezes A ao quadrado, que seria a medida do lado do quadrado. E o volume do cubo, A vezes A, ou seja, A ao cubo. Beleza? Então, resumindo, ali nós temos as fórmulas para as áreas do nosso prisma. Se ele for uma área triangular, a área do triângulo equilátero. Se for um prisma regular, quadrangular, a área do quadrado. Se for um prisma hexagonal, a área do hexágono, como está aqui. A área lateral, N vezes A vezes H, e o volume, área da base vezes a altura. No paralelepípedo, as 3 fórmulas principais, tem um errinho aqui, ó, me perdoem, porque seria AB mais AC mais BC aqui também, tá? Então, só depois eu preciso consertar, vou ver se eu consigo fazer um remendinho aqui só para não ficar errado para vocês. Canetinha, pegar a canetinha preta e vou marcar ali por cima só para que a gente possa ter a relação. Aqui não é C, tá? Aqui é A vezes B no lugar desse C. Aqui seria, ó, vamos colocar AB, AC e BC, para ficar tudo certinho. B vezes C. E por fim, o volume A vezes B vezes C. E a diagonal e as fórmulas do cubo, A raiz de 3, 6A quadrado e o volume A ao cubo. Beleza, gente, pessoal? Daqui a pouco, amanhã cedo, a gente conversa fazendo os exercícios dessa aula e os exercícios de prisma. Beleza? Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado!